Uma ótima noite para você. Começando a partir de agora mais um programa Marcha pela Acessibilidade. Para você que está acompanhando, eu já vou pedindo para você curtir, para você compartilhar, mandar o nosso link, distribuir. O assunto é acessibilidade, pessoa com deficiência. Então, quando o assunto é esse, toda quinta-feira, você já sabe, é nosso convidado especial para participar do programa Marcha pela Acessibilidade. Vem comigo, sempre um convidado diferente, sempre alguém para falar um pouco sobre o direito da pessoa com deficiência, a vivência dessa pessoa, enfim. Semana passada falamos com o doutor Tiago Galvão Capelato e agora é com muita alegria que eu vou conversar com o meu amigo Edson Leme, ele que é do Conselho da Pessoa com Deficiência de Vinhedo. Nós vamos falar um pouco sobre essas questões. Primeiro, Edson, muito obrigado por estar participando do programa. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Wagner? Boa noite. Obrigado você pelo convite aí, estar participando desse programa aí que é tão importante, né, para nossa região aí. Você que é o É o expert do assunto. O Edson, ele vai participar com a gente, ele vai falar um pouco quem é o Edson, o que o Edson, os trabalhos do Edson, enfim. Mas agora nós vamos batendo esse papo aqui no programa Marcha pela Acessibilidade. Eu já vou pedindo para você curtir, para você compartilhar a nossa live. Conte para os amigos que nós estamos no ar aqui pelo Facebook da Valinhos FM e também no meu Facebook. Estamos aí, vamos bater nesse papo. Edson, fala um pouquinho do Sim, amigo Edson Leme. Sei que é o homem das informáticas, área de mexe informática. com a informática, é o pai da. Tamo aí. Falou o nome Isabela. dela, pai da Isabela. Isabela. Que beleza. Edson, fala um pouquinho do Edson. Então, meu nome é Edson, né? Quem ainda não me conhece, sou vinhedense nato. Nasci aqui há 45 anos. Tive pólio com 3 meses de idade, que me deixaram aí com algumas sequelas, né? Hoje eu ando de muletas e tenho uma órtese no pé, porque minha perna esquerda fica um pouco mais curta. Então, tô aí nessa batalha há 45 anos, 43, né? Comecei a andar com 2 anos de idade, aí por causa das sequelas, e foram muito tempo aí de fisioterapia, cirurgias e muitas, muitas lutas aí, né? No dia a dia, no decorrer, nas escolas e etc. Hoje eu tenho uma empresa de informática, trabalho para mim mesmo. Fizemos até o curso lá juntos, né? Lembra? E então hoje eu tenho essa empresa que presta serviço de informática para pequenas e médias empresas aqui de Vinhedo e região. Tá, o Tô, Edson, pode falar. como a gente estava falando, o Edson é pessoa com deficiência. Você sempre militou na área, hoje você faz parte do Conselho da Pessoa com Deficiência de Vinhedo. Fala para a gente um pouquinho dessa experiência no Conselho, como que foi você chegar até o Conselho da Pessoa com Deficiência de Vinhedo? Eu sempre tive esse desejo, né, de estar mais perto, de buscar algumas coisas que pudessem ajudar as pessoas com deficiência. Lá em 2018, mais ou menos, onde bateu um interesse mais forte. Eu sempre participei como convidado, né? A gente até trocava informações, tudo. E aí deu uma esfriada, mas em 2018 eu tive um interesse maior e comecei a me envolver mais. E aí em 2021 teve a eleição para a próxima legislatura, né? Se é que se fala isso, para o conselho. E aí eu decidi me candidatar, entrei e aí tô lá lutando aí pelas dificuldades. Hoje eu sou no conselho, na verdade já mudou a gestão. Eu entrei e fui participar da mesa diretora como primeiro secretário, hoje sou o segundo secretário. E coordenador aí da Comissão de Acessibilidade. Então a gente enfrenta bastante, chega até a gente, né, muitas demandas, tá, da população, e aí eu tento buscar com o conselho aí alguma melhoria, alguma coisa para o povo, né? O Silvio Torrezinho está mandando O um boa Silvio, tá, noite. O nosso Silvio é do Conselho também, né? presidente. Ele mudou agora, né, mas ele foi presidente já há Ah, muitas legislaturas. autoridade. E agora, nessa última, a gente já alternou, porque tem que alternar a cada meio mandato lá entre poder público e pessoa civil, né? Ele estava como representante da sociedade civil e agora ele é vice-presidente.
Agora ele está como vice-presidente. Então, Isso. o Edson, então você a partir desse momento que você começa a militar no conselho, também começa a perceber com outro olhar, a gente olha as Sim. dificuldades que a pessoa com deficiência Isso. tem, não só na cidade de Vinhedo, né? Vinhedo e Valinhos é muito próximo aí, são muito co-irmãs, e Co-irmãs. eu vejo que assim, o que reflete e o que acontece em Vinhedo reflete muito em Valinhos, principalmente nessa questão quando a gente fala da acessibilidade, principalmente a acessibilidade física, que é Sim. você sair da sua casa até a calçada, começa ali, tudo começa pela calçada, a partir do momento que você tenta pegar um ônibus, é o ponto de ônibus, aí começou a despertar o olhar do Edson para essas questões. Isso, porque aqui de fora, fora do conselho, né, que eu digo, você não está vendo ali como é a parte burocrática da coisa, né? Aqui a gente briga, uma calçada, tal, você acaba, chama um vereador, etc. Mas aí quando você está no conselho mesmo, você vê a demanda, a quantidade de pessoas que enfrentam dificuldades com um educador, com falta de educador, com falta de cadeira, sabe? É, tal lugar que é acesso público que não tem a rampa, e aí você vê como que funciona a máquina, você começa a ficar um pouquinho indignado, né? Porque parece uma coisa tão simples, poderia ser tão fácil de resolver, mas aí você tá dentro do negócio, você vê que é muita dificuldade. Falando de calçadas, como você falou, né? É o início, né? Você saiu de casa, você quer chegar num ponto de ônibus, quer chegar num lugar, e vemos Valinhos, eu tô sempre em Valinhos também, as calçadas não se perseguem, né? Quem já não caiu? Eu já caí descendo de ônibus, que a calçada caiu, escorregou por causa do óleo, de não sei o quê. É um buraco, né? Então é complicado. Quem nunca caiu, né? Deixa eu abraçar aqui o Dr. Tiago Galvão, Vai que lá. foi o nosso Muito boa a entrevista entrevistado. dele. Isso, também está aqui a Ellen. A Ellen, eu quero fazer um contato com a Ellen, que eu quero colocar a Sim. Ellen também como uma das entrevistadas. Deixa eu ver se ela aceita, né? O Ellen, se você estiver conectada ainda, coloca aí se você aceita ser uma das entrevistadas aqui do Marcha pela Acessibilidade. Nós estamos falando com o Edson. Hoje, o Edson, ele é do Conselho da Pessoa com Deficiência de Vinhedo. O Edson também é pessoa com deficiência, sequela de pólio, Sim. correto, Edson? Correto. Eu Tinha também. 3 meses mais ou menos aí. O meu foi com 2 anos e meio. Eu 2 tive a anos, sequela de nossa. pólio com 2 anos e meio. E, o Edson, Valinhos, como a gente está falando, é uma cidade que tem mais morros que Vinhedo. Ou Sim. não? Você acha que é igual? Porque assim, a topografia de Acho que é bem Valinhos parecido, viu? é parecida. É muito ruim, por exemplo, andar em alguns lugares de Valinhos, até lugares que tem uma calçada, mas a própria topografia, que Sim. é muito inclinado. Então, no meu caso, que uso muletas, no seu caso também, é complicado essa situação. Os morros sempre tentei evitar, né? Mas é assim, você subir um morro para descer, eu acho que é até pior, né? Você fica com medo ali, se você desequilibrar e cair, você vai parar lá embaixo. Mas Vinhedo tem sim bastante morro, calçadas íngremes, né? E bastante dificuldade mesmo. O pessoal E que anda de você cadeira de rodas é o que sofre, né? não tem, é muito difícil mesmo. É. Edson, nessa sua vivência, nessas suas andanças aí por Vinhedo, acontece também aquela questão, a gente sabe que tem acessibilidade física, que ela é essa barreira, mas existe também aquela coisa, Edson, do atitudinal, que a pessoa ela coloca o carro numa rampa, ela coloca o carro em cima da calçada, ela estaciona numa vaga reservada para pessoa com Sim. deficiência. Vinhedo é diferente de Valinhos? Vinhedo é outro mundo, Edson? Não, infelizmente não, né? De vez em quando você depara aí com uma pessoa, não, é rapidinho. Várias vezes, até já tirei algumas fotos nas redes lá. O pessoal para na vaga reservada e liga o pisca-alerta, como se adiantasse alguma coisa, né? Mas tem bastante. Moto em vaga, naquela parte zebrada ali dentro da vaga, que é o espaço para você abrir a porta, às vezes você depara com moto ali, e é complicado, assim, bastante. Na rampa. Essa semana eu fui no cartório, resolver um problema no cartório eleitoral,
e eu chego na vaga reservada para pessoa com deficiência, tá lá um carro parado. Eu, primeira coisa, olhar para ver se tinha a credencial, não tinha a credencial. Esperei um pouco para ver se o carro sairia também, não saiu, acabou que eu tive que colocar o meu carro na vaga do idoso. Então é assim, aquela história do meu direito termina quando começa o seu, eu acabo desrespeitando outra, porque eu tinha aqui no cartório a vaga e dei 2 voltas e depois eu vi o rapaz saindo de dentro do cartório. Na verdade, ele viu eu entrar, ele percebeu, mas nem para entrar lá depois e tirar o carro. Então são esse tipo de atitudes que a gente acaba encontrando, que é o atitudinal, né, Edson? Que vai cerceando aí o direito da pessoa com deficiência. Sim, vemos isso também nas filas, né? Filas preferenciais, supermercados, né? Banco. Infelizmente, o banco hoje já é um pouquinho mais. Pessoal, até quase nem tem mais caixas, mas o banco eu acho que eu percebi que o pessoal é diferente. Não sei se até os funcionários, enfim. Mas às vezes você vê em supermercado, você vê. As pessoas acabam se aproveitando, né? E eu vejo muito a associação comercial, principalmente aqui de Valinhos, de Vinhedo deve ser a mesma coisa, eles falam muito de o comércio, valorizar o comércio da cidade, aquele comércio ali do centro, né? A população brasileira é uma população que ela está envelhecendo, até o IBGE divulgou os dados aí do IBGE, a maioria das cidades caiu, né, a população. Dia 7 vai ser divulgado, 7 de julho, o número de pessoas com deficiência no Brasil. Eu já até faço um recorte aí, porque eu não fui pesquisado pelo IBGE. Eu também não. E todas as outras pessoas que eu perguntei também não. Bateu na minha porta, mas eu não fui pesquisado. E o IBGE está falando que dia 7 vai divulgar uma lista ampla. Se a população, a gente falava de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. É claro, agora, com até o número da população que diminuiu, teremos aí um número menor também de pessoas com deficiência. A gente percebe também que isso vai acontecendo. Mas é assim, né, Edson? A política pública, ela começa já com esses desrespeitos quando a gente vai em busca, por exemplo, de alguma... uma rampa, é um corrimão, são coisas simples que a gente acaba não encontrando. Prédios públicos, né? Prédios públicos faz muita diferença e acaba não acontecendo. Eu, conversando outro dia com um amigo, e a gente falando agora, né, época de festas juninas, escolas, na minha época de escola, eu nunca tive inclusão. Porque, assim, o pessoal ia jogar bola, fazer educação física e tudo, e eu tinha que ficar fazendo matéria, sabe? Olhando o pessoal, porque não tinha inclusão. Não participava de quadrilha, não participava de festa junina, fanfarra, não tinha nada disso. Era sempre essa exclusão. E ninguém, os olhos, né, principalmente da direção, alta direção, não estava voltado para esse olhar, como agora a gente acaba percebendo que é uma coisa diferente, Edson. Acho que foi, não sei precisar, mas algumas décadas aí, né? É bem recente, né? Essa preocupação com os direitos, né, da pessoa com deficiência, tentar incluir em escolas e lazer, etc, né? Antigamente, realmente, você ficava ali fazendo outras coisas, né? Eu, como tinha uma certa mobilidade, um pouquinho melhor, eu até, às vezes, me enturmava bastante, tudo, mas o que você falou é bem correto, não... Era meio que deixado às margens, né? Por exemplo, na escola, desde o pré até a 8ª série, só tinha eu de deficiente. E depois no ensino médio, que nem chamava ensino médio, mesma coisa, só tinha eu. Então, você já via que ou o pessoal não saía para fora, né? Que eu acredito que seja isso. A família acabava deixando a pessoa mais escondida, entre aspas, né? Você não tinha muito essa inclusão, né? Então. E você falou do comércio, só queria fazer um. Hoje, quando um cadeirante, alguma coisa, você vai querer comprar uma roupa, por exemplo, você vai para o shopping, né? Porque no shopping você sai do carro, tudo planinho, bonitinho. Você vai tentar entrar numa loja de roupa em Vinhedo, você não entra. Uma mulher grávida com carrinho tem dificuldade. Um idoso, a gente que é deficiente, piorou, né? Um cadeirante, nem pensar. Não tem. A gente vai falar sobre isso aqui. O Silvio, ele tá mandando um recado aqui para você falar sobre a atuação da Câmara Municipal na questão da pessoa com deficiência. Ai, meu Deus. Eita, falar um pouquinho a atuação dos nobres edis aí do município, dos vereadores.
Aliás, tem dois vereadores que eu vejo que eles estão sempre atuando aí na área, até eles fizeram uma visita na Casa dos Conselhos aqui em Valinhos, na oportunidade eu estava na coordenação. Eu lembro que é a Naila, é Naila, a vereadora? Naila de Souza, Naila, isso. Naila, e também o vereador Luiz Vieira. Luiz. Isso, exatamente. É. Os dois vieram. Mas fala um pouco aí, um pouquinho, como que é esse trabalho aí na Câmara Municipal. A atuação dos dois aí, eles são oposição, né, ao governo, e eles têm realmente lutado bastante por essa pauta, buscado aí, junto ao governo, algumas iniciativas. A gente está tentando até, com o conselho, eles, a população aí, tentando criar uma política pública em Vinhedo, porque não temos, né? Então a gente está, quando o governo faz alguma coisa, ele está apagando fogo. Coisas que foram pedidos de emergência, seja cuidadores para crianças, seja uma rampa, seja uma acessibilidade em geral. E os dois vereadores têm lutado bastante. Infelizmente, o legislativo no geral não tem aprovado aí a que a gente precisa, né? Até um exemplo, na última sessão foi reprovado requerimento, que é onde a gente solicitou, eu falo gente, mas é que os vereadores solicitaram ali o número, né? Vamos entender como que tá as pessoas com deficiência na educação, vamos entender como que tá aí nos esportes, e tal. E foram negados os requerimentos e vários outros requerimentos. E Tem esse um, requerimento, um requerimento para saber o número de pessoas com deficiência, foi negado o requerimento? Foi reprovado o requerimento por 11 a 2, né? Todos os vereadores reprovaram os requerimentos, onde a gente ia levantar esses números, porque é muito importante. Até o conselho precisa desse número para, né, você trabalhar com políticas públicas. Tem um projeto que, se eu não me engano, está nas comissões, onde o vereador pediu para que nenhuma obra mais fosse, o projeto diz isso, né? Nenhuma obra seja concluída sem ter acessibilidade. Então, acho que, se eu não me engano, está nas comissões ainda para depois ir para tramitação, mas são coisas que a gente tem enfrentado no legislativo, uma dificuldade de fazer esses projetos irem para frente. Programa Marcha pela Acessibilidade, hoje conversando com Edson Leme, ele que é do Conselho da Pessoa com Deficiência de Vinhedo, e nós estamos falando um pouquinho como é lá, como é aqui, batendo um papo, e eu já vou pedindo para você, mande aí no link de WhatsApp, curta, compartilhe, participe. Meu amigo André Manzini está aqui participando também, né, André? Grande abraço para você, para ele, para a esposa, para Pamela, também o Silvio participou, o doutor Tiago, a Ellen, enfim. Deixe o seu recado, participe aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da acessibilidade, com o nosso Marcha pela Acessibilidade. O Edson, você Sim, criou o Acessibilizando. Assim como aqui em Valinhos o Marcha pela Acessibilidade, em Vinhedo o sim, sim. Acessibilizando. O que você pensou? Qual que é a ideia? O que você pensa com esse Acessibilizando, Edson? Então, quando eu pensei nesse perfil aí, até o nome eu tentei juntar, né? A palavra sensibilizar com acessibilidade. Criei do meu jeito lá, nem sei se o português ficou co- correto ou não, mas enfim, a ideia era essa, sensibilizar as pessoas para acessibilidade na nossa cidade. Lá eu tenho postado, ah, quando eu vejo uma rampa fora da norma, poupa-tempo, por exemplo, com um banheiro fora das normas, etc. Então, a ideia é realmente mostrar para o povo, para a população em geral, e para sensibilizar eles para isso, para que entendam que nós precisamos ajudar, né, a dar acessibilidade. Essa foto que você estava colocando, por exemplo, é numa escola, uma escola de ensino infantil, onde tem a vaga reservada para deficiente. Do lado esquerdo é impossível abrir a porta, tem um carro. Do lado direito, se você pôr a outra foto, não sei se está aí com você, você vai ver que tem uma rampa onde os alunos descem para entrar na escola. Então, é uma vaga reservada, demarcada, mas totalmente fora da norma, né? A BNT nos mostra. Ó, essa fica à direita, aí no meio tem o portão e aquela outra fica à esquerda. São duas vagas reservadas. Eu desceria desse lugar com muita dificuldade. Um cadeirante, nem pensar. Temos aí vários dessas, né? Ô Edson, vamos legendando aqui então. Essa foto aqui, Sim. aonde que é? É um, é um SEI, chama Branca de Neve, uma escola, né, de ensino infantil.
Essa é do lado esquerdo ao portão de entrada da escola. E a Tá. outra que você mostrou é do lado direito do mesmo portão. Tá, São então vagas reservadas. essa é uma do Acessibilizando. Então vamos lá. E essa daqui Isso. Essa também é a mesma escola. é a mesma escola, tá? A mesma escola. Uma de cada lado do portão de entrada. Eu chego aqui logo, não tenho como movimentar, Impossível, né? correto? Correto. Porque naquela graminha ali você já cai direto no buraco ali na rampa. Exatamente. Ali do lado esquerdo. E aqui? Aqui é o centro médico, Manuel Mateus, ali na Castelo Branco, é bem conhecido, né? É grande, muitas pessoas acessam ali. Essa faixa de pedestre não tem rebaixamento de guia de nenhum dos lados da via. E naquele muro branco tem uma parada de ônibus. Então, descem de cadeira de rodas ali e ficam difícil, né? Sair ali e atravessar para entrar no centro médico. Nós estamos conversando com o Edson Leme, ele que é do Conselho da Pessoa com Deficiência de Vinhedo, através do perfil Acessibiliz. É um perfil? É uma página? O que que é? É uma página, né? É uma página no Instagram, a Sensibilizando, é. Acessibilizando. A E ela é Pamela do. Manzini está aqui acompanhando. Pode falar, Edson. Não, é que essa página ela é automaticamente duplicada no Facebook, né? Então tem lá no Facebook e no Instagram. Tá, então vamos lá. E aqui, Aqui são casos que eu tenho colocado de rampas do transporte público de cadeirante que ela simplesmente trava no meio do caminho. Às vezes o cadeirante não consegue embarcar, às vezes ele está desembarcando e ela trava, e tem acontecido com uma frequência. Então por isso que eu postei, se olhar lá no perfil, você vai ver que tem bastante. aquela coisa, a pessoa tem o equipamento, mas ou não sabe Falta manusear ou está manutenção. com defeito. Isso, é. A maioria dos casos ali que o motorista constata é manutenção mesmo. E essa foto aqui, Edson, onde que é? Essa é no bairro da Capela, é um centro onde a prefeitura inaugurou, onde ela juntou várias saúde, não, Uma cultura. policlínica? Não, é um centro cultural. Então ela Ah, tem tá. ali dentro cultura, tem um pouquinho de esporte e tal. E é recente, é um prédio que ele era um prédio do Ministério Público, foi reformado para atendimento. E aí colocou essas duas vagas e eu bati o olho e falei, ah, não, tem que mostrar, porque a vaga para deficiente está totalmente irregular. Ela Não deveria estar atende aqui à esquerda. Na nada. verdade, não tem nem aquela faixa zebrada, né, no Isso espaço é, para. sim. Se um idoso estaciona o carro ali, o deficiente não consegue, né? E sem contar que essa calçada tem um leve aclive ali, se você prestar atenção. É o Silvio que colocou ali pra gente, chama NAI, né? É um Nai. núcleo é um núcleo, agora eu não lembro a outra sigla, eles juntaram ali na capela. Atende idosos e atende pessoas com deficiência para saúde, pra saúde não, desculpa, para cultura, para esporte. E para chegar ali, chegar de carro ali, o deficiente fica complicada a É, situação. Aqui é sim. outra situação do ônibus, correto? Essa foto eu tenho autorização do Eliandro para mostrar, tá bom? Que é o nosso amigo aí, o cadeirante. Esse dia ele ficou parado lá em cima, mais de 15 Suspense. minutos esperando o pessoal da 15 manutenção minutos? chegar. É isso. Aí ele me manda, né? Que quando eu tenho esses problemas, ele me manda e eu acabo postando. Outro dia eu precisei ir lá socorrer ele, porque estava chovendo e aí o ônibus quebrou. Eu precisei ir lá ajudar ele para levar ele de carro embora, porque estava esperando o próximo ônibus ainda, tal, enfim. Mas esse dia ele ficou 15 minutos ali no ar. As dificuldades encontradas É, pelas pessoas com deficiência. O Silvio está falando lá que é Núcleo de Atendimento intersecretário. Intersecretarias. Isso. Aí, NAI. obrigado, Silvio. Grande, preciso te conhecer, Silvio. Preciso marcar uma hora para a gente bater um papo, Sim. falar um Silvio pouquinho é aí. um atuante aí há mais de 10 anos aí na causa. Ele tem tido à frente do conselho. Ele tem. Você precisa trocar umas ideias. E aqui, Edson? A foto de baixo aí é o banheiro é, reservado ali para deficiente. O banheiro público em geral fica no subsolo e esse banheiro é o banheiro adaptado para deficiente. Ele fica na Praça Santana, né, o nosso principal local ali no centro da cidade. Aí em cima é uma escola também, onde eu mostro que a faixa de pedestre não tem o rebaixamento de guias, nem de nenhum dos dois lados, né? Esse é o posto da Guarda Municipal, também na praça onde fica esse banheiro.
Se você olhar bem ali, tem uns degraus Sim. ali na entrada, né? Já E não aí eu, entra, né? ques- aí eu questionei o vereador na época que ele postou a foto de inauguração, para melhorias, né? Porque ele postou a foto, vou visitar para fazer melhorias. Aí eu comentei lá, uma das melhorias seria tirar esse degrau e colocar uma rampa, mas aí não tive resposta. Esse é o banheiro do Poupa Tempo. É até interessante mostrar isso daí, o Wagner, porque você olha, nossa, é o banheiro adaptado, né? Tá correto, tá bonito, e tal. Mas é aquela adaptação que não está correta, né? Segundo as normas. Um cadeirante ali teria dificuldade de ir até o lavatório por causa da torre. As barras, faltam barras ali, o vaso, a porta. Então, vemos muito isso em prédios públicos e privados. O pessoal adapta, faz as adaptações achando que está correto. Mas tem muitos detalhes que cada deficiente tem a sua particularidade, né? Um cadeirante entra e acessa de uma forma. Eu conseguiria usar perfeitamente, mas um cadeirante ali com uma mobilidade mais severa de braço, por exemplo, não conseguiria utilizar, né? Um detergente ali, um sabão, abrir a torneira, etc. Esse é o prédio do Poupa Tempo, onde é recente, é novo, foi reformado para atendimento do Poupa Tempo. E aí eu fiz essa postagem, não tive resposta. Aí eu fui no site da Transparência e comentei, solicitei lá. Eu tive a resposta que seria refeito e estamos aguardando. Vamos ver se vai sair. Esse é o mesmo centro médico que você mostrou aquela hora. É falta de rebaixamento da guia bem na faixa, né? Esse é um exemplo daquele clássico, né, que a É, gente vê. É um banco, tá? Embora essa vaga não esteja na norma, tá faltando, né, o sim. distanciamento ali da porta, mas é A faixa aquele dia que dourada. eu vi uma moto estacionada lá, eu falei, não, eu vou mostrar. É para conscientizar, né? A ideia ali seria realmente conscientizar. Aqui na nossa Secretaria de Mobilidade Urbana, onde seria o início do exemplo, né? É As duas ali que sai. vagas. Essa vaga da esquerda, ela é mais estreita e não tem como descer porque não tem as faixas ali no meio. Embora, se você olhar, tem uma rampa de acesso ali bem na frente da vaga da esquerda, né? Sim. E aí se você para o carro ali, você não consegue utilizar. E como- A vaga tá parada. Não, seria cômico se não fosse trágico, né? Sim, E você para o carro aqui, aí tem que torcer para ninguém usar a vaga de lá para quando você de lado para voltar. você voltar. Você tem que. Ou se você parar aqui, você não passa do outro lado. Sim. Quando, até você voltar um pouquinho no anterior, eu não sei como você, até comentar com você, quando eu vou parar numa vaga dessa, o que eu faço? Eu paro no meio, porque eu forço que ninguém mais estacione para que eu possa abrir a porta. Sim, E é é o o que que eu a gente faço. consegue fazer, né? Eu acabo dando parque, usando bem o lado aqui Sim. para liberar para que eu não a hora que eu volte eu É. consiga entrar. Aí, aí você vê as pessoas passando e aí olhando torto, né? Porque o cara não sabe nem estacionar, comeu duas vagas, né? Esse é o posto de atendimento, o posto Central Sim, que é chamado aqui em Vinhedo, é onde as pessoas vão lá para fazer protocolos de diversas coisas da cidade, IPTU, tal, etc. Várias coisas mesmo. Inclusive tirar o cartão de FIS, o cartão de idoso, é tudo feito ali, centralizado ali. Só que eu prestei atenção nesse local e esse balcão não tem conforme a norma, o rebaixamento para que um cadeirante seja atendido. Se um cadeirante encostar ali, ele vai ficar com a cabeça escondida e o atendente vai ter que olhar por cima para atendê-lo, né? Então eu quis me evidenciar isso, até lá na página tem outras fotos onde eu mostro que falta também piso tátil, um bebedouro com abaixamento para cadeirante, etc. Seguindo as normas aí corretas. E aqui E esse é o entorno desse prédio sim que você mandou na foto exemplo anterior. clássico, né, Edson? Exemplo clássico. É um local onde todo mundo ali acessa, principalmente para retirar o cartão de FIS, e só que não tem rebaixamento de guia em nenhum dos quatro lados. E é também o mesmo local, mostrei numa outra visão. Um cadeirante não passa ali, né, entre o poste e Não, a não passa. mureta, e não tem rebaixamento também.
Aqui é o mesmo local, mostrando ali que não tem um piso tátil, né? Um deficiente visual ali, ele pode cair na escada, porque não tem a demarcação para ele mostrando onde é o limite da escada, onde vai chamar a atenção dele. Então, eu quis mostrar isso. Esse é o centro médico, Manuel Mateus, onde as vagas reservadas para deficientes estão apagadas e também não tem aquele 1,20 m que a norma pede, né? Então, se ele estacionar ali é bem difícil. Essa vaga para deficiente também não tem como você estacionar ali. Aqui é um dos exemplos que sempre mostra, né? O pessoal vai, faz a rampa bonitinha, não faz a manutenção. Esse é um buraco na rampa, e às vezes a rampa vem a rampa aqui e vem o asfalto aqui, né? Faz um buraco. Aí o pessoal com a cadeira de rodas enrosca ou cai. O Eliandro, aquele rapaz que a gente mostrou o nome, já caiu também várias vezes por conta disso. Então, esse foi bem evidenciado. E aí, um outro buraco. Na verdade, isso é aquela tampa de esgoto ou de água pluvial, que o pessoal arruma o asfalto, joga, não faz o rebaixo, né? Aí fica essa belezura aí, bem no meio da rampa. Então, essas são as imagens aqui. A gente estava. É um pouquinho aí do que a gente encontra no dia a dia, né? Valinhos, você deve encontrar também. Ô Edson, você sabe que eu vou te falar uma Hum, coisa. Valinhos, pelo que você está me falando, a gente tem muitos problemas sobre a questão da acessibilidade, mas muitos problemas. Mas é, eu percebo que nós estamos um pouco avançados na frente de Vinhedo, em algumas situações que você está me mostrando aqui, que assim são muito básicas, sabe? é. É muito básico algumas coisas. Valinhos tem alguma política pública para acessibilidade, como São Paulo, por exemplo? Então, Valinhos, assim, tem o Conselho Municipal em Valinhos, ele é um conselho bem atuante. A pauta da política da pessoa com deficiência em Valinhos, ela é respeitada. Por exemplo, na Câmara Municipal de Valinhos, um requerimento questionando alguma coisa para o poder público, para o executivo em relação à pessoa com deficiência, eu não me lembro na história de nenhum requerimento ter sido barrado, por mais que a pessoa seja oposição, Sim. sabe? O vereador seja oposição, sabe? Eu não me lembro de nenhum ter barrado, porque por mais que exista aquela questão partidária, política, Sim. porém, o que a gente está falando? É uma política pública. E Público, bem comum, né? a pessoa com deficiência, a política da pessoa com deficiência, ela é transversal. Ela não tem partido, ela não tem cor. Sim. Então, assim, em Valinhos, esse tipo de coisa, no tempo que eu milito na causa, que eu acompanho Câmara Municipal, eu não me lembro, sabe? Já vi requerimentos, assim, incisivos mesmo, pedido por vereador de oposição, e os outros vereadores aprovam com muita naturalidade. Vinhedo bem difícil isso. A gente tem passado. É uma oposição mesmo, né? Não, Não, tem. Eu vou colocar um vídeo aqui, sim. Edson, que fala, só para contextualizar. Tá ok. De janeiro, teve a festa do Figo. E eu fui até a Certo. festa do Figo. Quando eu chego na portaria, o que acontece? Eu sempre, né, a seu exemplo, eu também sempre andei muito andei de muletas, né, a muleta Sim, lembro. canadense. Porém, a idade vai chegando, ficando mais folgado, né? Aí eu A gente vai comprei, comendo mais. vai comendo mais, exatamente, eu comprei aquelas scooter, né? Acabei comprando a scooter. E quando eu sentei realmente numa scooter, que eu comecei a sentir as dificuldades que tem a pessoa com deficiência na cadeira de rodas. Eu não sentia. Um exemplo, o banheiro do Parque Municipal da Festa do Figo não tem acessibilidade. Eu ia no banheiro, nunca parei para prestar atenção. Quando eu fui com o carrinho, eu percebi que o carrinho não entrava. A Sim. scooter não entrava, a cadeira de rodas não entrava. E aí eu comecei a me colocar nessa situação. Bom, indo até a festa do Figo, para chegar, quando eu cheguei, tinha um carro estacionado na rampa rebaixada para vaga para deficiente. Tinha um carro ali, já não dava para eu subir. Para eu conseguir chegar até a festa, tiveram que levantar, né, o carrinho, porque não tinha como entrar Como mesmo. subir? Bom, o que aconteceu? Fiz uma reclamação por escrito lá na festa, pedi um papel lá, me deram, reclamei para a empresa, reclamei na prefeitura, reclamei no conselho, e o que foi feito? A presidente do conselho, a Cláudia
Cláudia Melcher, que é uma pessoa assim, muito empenhada na causa da pessoa com deficiência, nós fizemos uma visita em loco, junto com a Comissão de Acessibilidade do Conselho, e foi pedido que a Prefeitura, né, fizesse algumas alterações no Parque Municipal, ali no Monsenhor Bruno Nardini. Bom, isso foi feito ali em fevereiro, depois que acabou a festa do Fico. Essa semana eu me deparo com... eu vou colocar o vídeo aqui, com essa situação. Vamos ver se eu... Olha, esse é o vídeo, então ali você vê a entrada da festa do Figo, sim, tá? A gente consegue ver aí a entrada, e a prefeitura já fez uma rampa onde não tinha rampa. Então agora, a pessoa com deficiência, ela chega, ela entra, a vaga lá que estava no dia encostado um veículo bem, né, na rampa, e a prefeitura, né, eu até agradeço a prefeitura do município de Valinhos por essa obra, tá aqui pra gente, é um passo gigantesco, e você percebe uma realização da prefeitura. Quando, Edson, né, foi pedido, agora em fevereiro, Valinhos vai ter uma festa junina em julho, e já está aí, ó, a questão foi feita essa semana. Aí a gente percebe ela sendo feita. Fui lá, passei, ali, né? Na verdade eu levei um susto, né? Passei, e ela estava sendo feita, acabei filmando, e agradecendo mais uma vez ao Poder Público, porque a gente cobra, Edson. Eu sou muito chato, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito chato, eu cobro mesmo, eu não sabe, não... Porém, quando acontece que é feito, né, a gente tem que agradecer e parabenizar. Sim, claro. Né, que é o caso dessa questão. Por isso que eu digo assim, eu consigo ver umas nuances aí, não que Valinhos seja muito melhor, mas sabe, em algumas questões, principalmente na questão atitudinal, parece-me que Valinhos está na frente, Edson. Vinhedo, as escolas, os prédios públicos, principalmente, tem muita coisa ainda para melhorar. E a atitude que você diz das pessoas, acho que partindo aí de quem tem, né, as autoridade para fazer, ou para dar essa iniciativa, realmente está faltando. O que você diz aí de atitude, eu concordo com você, Vinhedo tá bem para trás. Até os comércios mesmo, sabe? Você vê mesmo, o comerciante, eles não se colocam no lugar, né? Não exercem uma melhoria. Até postei lá outro dia uma imagem do Tenda, é um supermercado que abriu agora, que vinha há pouco tempo, todo mundo é super conhecido, né? E você vai no estacionamento dele, é perfeito. Aí eu comparei com outros supermercados. Então, as vagas reservadas, uma junto da outra, sem aquela demarcação, prédios novos do própria prefeitura, faltando acessibilidade. Então, concordo com você. Falta um pouco de atitude e de se colocar no lugar, né? Muito bem. Edson Leme, do Conselho da Pessoa com Deficiência da cidade de Vinhedo, da vizinha cidade de Vinhedo. Vizinhos. Edson, eu quero agradecer demais essa sua oportunidade. Nós vamos bater outros papos, obrigado conversar, você, falar muito sobre essa questão da acessibilidade. Muito importante isso, dar essa visibilidade. E, mais uma vez aí, que você precisar, conte aí com Marcha pela Acessibilidade, assim como eu espero contar com o Acessibilizando em Vinhedo, Edson. Com certeza, estamos juntos, vamos trabalhar junto aí, vamos conversar bastante, trocar ideias e vamos fazer mais momentos desses, que leva a sensibilidade realmente para as pessoas e de mostrar, né, de se colocar no lugar do outro e resolver juntos, né? Que é o bem comum, né? Hoje, deficiente você não sabe, né? Amanhã você sofre um acidente de carro, você virou cadeirante, e aí? Então, idoso, né? É um número, Edson, que... Deixa eu mandar um abraço aqui pro Adriano Souza, lá de Vinhedo. Grande Adriano, tá acompanhando Adriano, aí. boa noite. Adriano, gente boníssima, Adriana. Sim, bem conhecido também. O que eu quero dizer? Se existe um número que não vai diminuir, é o número de pessoas com deficiência. Pessoas continuarão nascendo, sabe, com deficiência, adquirindo a deficiência, a violência, acidente de trânsito, enfim, vai continuar. Idade, né? Muitos idosos aí. A idade vai acontecer. E fora, quando a gente fala daquela acessibilidade, eu estou vivendo isso bem perto, uma sobrinha que ela ganhou neném agora dia 14, né? O Pedro chegou aí para alegrar a nossa família e parabéns, ela está vivendo essas limitações porque ela está com a cesárea, né?
Então, ela está vivendo essas limitações. Daqui a pouco é o carrinho de bebê. Ela foi registrar, por exemplo, o Pedro, quando chegou lá no cartório, o cartório tem escadas para subir. Eu entrei com uma ação no Ministério Público, o Ministério Público acatou, fez uma ação civil pública contra o cartório aqui de Valinhos, ali da rua Campos Sales, e agora estamos esperando para ver todo o que vai acontecer em relação ao cartório de Valinhos, porque não tem acessibilidade. No dia do meu casamento mesmo, eu tive que subir escadas, tá? Porque o local que é totalmente sem condições, o local queria oferecer para que eu casasse. Eu vou fazer até um programa disso daí, só bem básico para você entender, Edson, que você quer de Vinhedo. O local para casar seria na garagem, no subsolo do cartório, numa sala improvisada. Tá? Então, aí você vê, como eu disse, só pretendo casar uma vez. Sim. Então tem que ser um casamento, né? Daqueles, né? Então é assim, a gente vai nessa briga aí, nessa luta constante. Eu digo marcha pela acessibilidade, porque até em cima disso, Edson, nunca vai diminuir. Então, nós sempre estaremos em marcha pela acessibilidade, não só acessibilidade física, essa atitudinal, mas também acessibilidade na saúde, acessibilidade na educação. A gente fala muito disso. Muito obrigado, meu amigo. E eu quero deixar aí as suas considerações para você deixar, fique à vontade, usando aí o finalzinho do programa, Edson. Eu quero agradecer a você, né? Agradecer a rádio. E pedir para todos aí, acessem lá as redes, ajude, né? Ajude eu aqui em Vinhedo, ajude o Wagner, vamos alimentar isso, vamos criar uma corrente, né? Uma união de pessoas que lutam aí pela mesma causa, pelo mesmo ideal, e a gente consegue mudar um pouquinho e deixar um pouquinho aí para as próximas, né? A gente logo vai, mas que fique um legado para que próximas gerações aí tenham essa consciência. Edson Leme, no movimento Marcha pela Acessibilidade aqui na Valinhos FM, agradecendo mais uma vez a você que, na minha página, na página da rádio, no YouTube, enfim, não importa onde você acompanhou e vai repercutir isso a partir de agora. Grande abraço. Obrigado, Edson. Abraço, Wagner. Até mais.